Dando continuidade, paramos na liturgia eucarística em como servir, como o coroinha serve na missa com o missal, como servir no missal durante a missa. A liturgia eucarística, basicamente, é ali com o ofertório, né? Começa com o ofertório. Por quê? Porque justamente após as preces, o povo vai cantar a música de ofertório e aí você, se o missal não estiver no altar, como já tinha dito, se o padre iniciar a missa do altar, o missal já vai estar no altar. Se o padre iniciar a missa da cátedra, você tem que levar nesse momento o missal também para o altar, porque às vezes o padre precisa para acompanhar as orações, que ele reza sozinho em silêncio, porém nem sempre decora. Então ele precisa do missal para relembrar, né? E aqui você já deixa na liturgia eucarística. E não precisa apontar nada nesse momento para ele, só abre nesse momento aqui e deixa lá. Até o final do ofertório, até, por exemplo, se tiver turíbulo, depois do turíbulo, tudo. Não precisa. A única coisa que você vai ter que vir mexer aqui na liturgia eucarística é quando acabar o ofertório, o pessoal já estiver terminando o canto, e aí ele vai falar aquela parte, ó. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, inclusive o povo vai se levantar, né, nesse momento, porque ele vai falar isso aqui, ó. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, ou essa daqui, ou ainda uma dessas outras. E o povo vai responder: receba o Senhor por tuas mãos. Não é receba, ó Senhor, tanto é que não está com acento no ó. É receba literalmente o Senhor por tuas mãos este sacrifício pelas mãos do próprio sacerdote, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua Santa Igreja. Agora, na nova edição, tem aqui esse sua, tá? Então, atenção aí. Para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Amém. Que é feita após a oração das oferendas. Pois bem, você pode apontar para ele uma dessas invocações aqui, né? Uma desses desses direcionamentos para o povo. Esse mais simples, que todo mundo já sabe, ou esse, ou ainda uma dessas outras duas aqui. Apontado isso e o povo começa a responder, você já vem aqui para onde? Para a oração sobre as oferendas, né? Que é essa daqui. Ele vai rezar depois, por Cristo nosso Senhor, amém. Tendo dado esse amém, ele já vai iniciar o prefácio, que foi o que eu já expliquei também no vídeo, como marcar o prefácio. E aí você já puxa a fita do prefácio. Qual que você marcou, né? Por exemplo, aqui marcamos com essa dourada, branca. E aí, de acordo com o tempo, também tem o prefácio para cada tempo. Se for desse lado, você aponta para o padre aqui. Ou se for desse lado, você aponta para o padre aqui. Ou ainda tem coroinhas que fazem o seguinte: se for desse lado, eles deixam a fita assim, porque o padre já sabe que é aquele prefácio. Se for desse lado, eles deixam do outro lado a fita assim. E aí o padre já sabe que é esse prefácio, né? E tendo feito o prefácio, aí vai cantar o santo ou vai rezar o santo. E depois você já puxa uma oração eucarística. Digamos que seja a segunda ou ainda a primeira, né? Eu já expliquei no vídeo como o coroinha serve, como virar as folhas da oração eucarística para o padre. Então não vou explicar novamente isso. Ele vai terminar aqui na doxologia final, na doxologia maior. Aqui, ó. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos, e o povo vai responder somente o Amém. O Amém. Tendo rezado a doxologia, você já puxa a última fita aqui. Perdão, essa última fita, outra última fita. Porque é o rito da comunhão, onde ele vai rezar o Pai Nosso. E aqui existem várias invocações, introduções do Pai Nosso, várias. Você só abre aqui, deixa que ele escolhe, não precisa apontar, né? A não ser que queira apontar. E aí ele reza, depois que rezar a introdução, você vira para o Pai Nosso, propriamente dito, que está aqui. Depois ele vai rezar sozinho isso daqui, né? Que está aqui embaixo. E vai vir para cá. Enquanto o povo responde, vosso reino, poder e a glória para sempre, está aqui. Bem aqui você tem que tomar prestar um pouco de atenção, porque enquanto ele estiver rezando, você já coloca a mão aqui em cima, porque quando chegar bem aqui, ó, a paz e a unidade, você já dobra, porque a oração continua do outro lado.
vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E aí tem a oração da paz, né? A paz do Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Se ele quiser, ou seja, em seguida, se for oportuno, o diácono ou o sacerdote diz: irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus, ou uma outra dessas daqui. Tá? Enquanto tem ou o abraço da paz, e todo mundo se abraça e dá paz para aqueles que estão próximos, o sacerdote ele também faz o mesmo, ou se quiser ainda pode fazer sair do presbitério e saudar os que estão na assembleia, e aí depois disso tem o cordeiro. Ou se não tem o abraço da paz, já pula para o cordeiro. O padre normalmente puxa, ou então os próprios cantores cantam o Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tem de piedade de nós, etc, etc. Né? E aí sim, o padre vai fazer essas orações em silêncio. Tá? Em silêncio ele vai fazer essas orações aqui enquanto está partindo o pão. Vai fazendo genuflexão e no final, antes de elevar o corpo e o sangue de Cristo, né? o corpo de Cristo, sobre o cálice, por exemplo, ou a patena, sobre a patena, ele vai falar: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ou então isso daqui: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim ou nele. Ou ainda uma dessas outras aqui. E aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pessoal: o Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. E aí a comunhão, como de costume. Pode deixar nessa página aqui, em cima do altar, porque normalmente o padre, ou o acólito, ou o diácono, quando vai purificar, precisa dessas orações aqui da purificação, que não sabe decorado ainda, talvez. Mas, se o padre não precisar, ou depois da purificação, depois que guardarem os objetos, depois da comunhão, você já deve voltar para as orações presenciais, porque ele vai fazer essa oração depois da comunhão. Feita a oração depois da comunhão, tem os avisos, normalmente na paróquia. Aí todo mundo se senta. E aí, antes da missa, ou até mesmo nesse momento, se o padre estiver livre, você pergunta: padre, você vai querer a bênção solene? Se sim, você já, claro, antes da missa já marcou. Só puxa a fita que você marcou, por exemplo, aqui marcamos com azul. E é claro também, de acordo com o ano litúrgico, bênção solene do tempo comum, por exemplo. Aqui tem várias opções. E aí o padre vai dar essa bênção. Depois dos avisos, claro. Também tem uma oração sobre o povo, que ela é mais curta, né? Ou seja, é uma oração só que o padre faz, e por Cristo Nosso Senhor, amém, depois já dá bênção, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, etc. Inclusive tem até aqui para festa de santo. Mas no fim de semana, domingo, bênção solene, é bom que façam uma dessas daqui. E aí, de em paz que o Senhor vos acompanhe, o padre já está acostumado, né? Não precisa nem mostrar para ele no missal. Só fechar e seguir a procissão final. Então, qualquer dúvida desse sentido, deixem nos comentários que eu vou tentar gravar para vocês para ajudá-los, justamente porque o canal foi feito para isso, para ajudar os coroinhas, principalmente, né, que estão aí começando o serviço na liturgia, tem algumas dúvidas, e é bom a gente fazer esse apostolado que ajuda tantas pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês.